Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Por ser um texto curto, sucinto, eu acho que vale a releitura. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. No domingo passado, eu estive aqui tendo a oportunidade de expor Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. E naquela ocasião o tema proposto foi noções contextuais da epístola aos Filipenses. Nós vimos, dentre tantas verdades, que nos versículos 1 e 2 nós temos a porta de entrada dessa epístola. No versículo número 1, primeira parte, nós somos informados de quem é o remetente, quem é o autor, quem é o escritor, é o apóstolo Paulo. Timóteo aparece no primeiro versículo não como uma espécie de amanuense, um escrivão, alguém que escreveu a epístola aos Filipenses ao lado de Paulo. Ele aparece porque Paulo tinha a intenção de enviá-lo à cidade de Filipos, e então Paulo está preparando o caminho. Ainda no primeiro versículo, nós somos informados de quem são os destinatários. Quem são os destinatários dessa epístola? A igreja que ficava na cidade de Filipos, uma cidade debaixo do reduto do Império Romano, habitada predominantemente por soldados romanos aposentados. Uma igreja basicamente marcada ou frequentada por gentios. E o que prova isto é que eu e você não encontramos tantas expressões judaicas no teor, no enredo dessa epístola. No versículo número 2, eu e você encontramos uma saudação paulina, que é característica nas suas cartas. E aí eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Paulo está inserido numa cultura e ele se vale de elementos da cultura na qual ele está inserido. De modo que quando ele vai escrever as suas cartas, ele não escreve obedecendo um padrão alheio às cartas de seu tempo. Pelo contrário, ele obedece à estrutura das cartas de seu tempo. E era comum naquele contexto começar falando quem era o remetente, na sequência dizer quem eram os destinatários e trazer uma saudação de uma divindade. O apóstolo Paulo se apropria dessa estrutura e a cristianiza. O que é interessante é que também fazia parte da estrutura das cartas neotestamentárias, logo depois desta primeira etapa, uma nota de gratidão a uma divindade, a um deus pagão, a um deus da mitologia grega ou coisas do tipo. O apóstolo Paulo segue nesta mesma esteira e aproveita o escopo das cartas de seu tempo, só que ele cristianiza esses elementos. E ele então vai devotar uma oração de gratidão ao único e verdadeiro Deus. Então eu quero pensar o tema da exposição nesta noite nos seguintes moldes: uma oração de gratidão. E à luz do versículo de número 3, que numa leitura despretensiosa, por que não dizer preguiçosa, relaxada, acelerada, nos foge as riquezas aqui cravadas. Nós temos no versículo número 3, pelo menos 3 lições importantes, com base no tema uma oração de gratidão. E eu queria anunciá-las nessa noite para o seu coração. A primeira verdade nesta noite acerca deste texto: uma oração de gratidão contínua. E a pergunta que deve ser feita quando o pregador anuncia uma parte da pregação é: onde é que está isso no texto? Feita essa pergunta, a resposta é versículo 3, primeira parte. Olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo 3, primeira parte: dou graças. Interessante. Por quê? Porque estas primeiras palavras do versículo 3 nos mostram que esta disposição
do coração do apóstolo Paulo não era uma disposição transitória, passageira, mas uma disposição contínua, constante, sempre muito viva, vivaz, pujante em seu coração. E aí a pergunta que surge é: como é que se pode extrair esta verdade? Dou graças, no texto original grego, é uma expressão verbal declinada no modo indicativo, no tempo presente, na voz ativa. Você sabe o que isso significa dizer? Que a ação do apóstolo Paulo em se achegar diante de Deus para agradecer era uma ação sempre muito contínua, de modo que a melhor tradução desta primeira parte do versículo de número 3 deveria ser sempre dando graças. E esta prática do apóstolo Paulo, em especial, se reportando à igreja dos Filipenses, ganha status de uma posição ou de uma conduta incomum. Por quê? Porque na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo enfrentou lutas das mais diversas. Por exemplo, se eu e você formos para Atos capítulo 16, onde eu e você somos informados do processo de fundação da igreja em Filipos, eu e você teremos acesso às seguintes informações. Em Filipos, o apóstolo Paulo foi preso. Em Filipos, o apóstolo Paulo foi açoitado. Em Filipos, o apóstolo Paulo foi colocado num tronco. Em Filipos, o apóstolo Paulo foi humilhado diante de uma grande multidão. Todavia, a despeito de todas estas lutas, o apóstolo Paulo também, na cidade de Filipos, viu o Senhor o usando para a sua própria glória. Por exemplo, na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi usado para a conversão do carcereiro, que o guardava na prisão, não somente do carcereiro e de sua família também. Na cidade de Filipos, à luz de Atos 16, o apóstolo Paulo conheceu Lídia, uma empresária da cidade local, que abrigou o apóstolo Paulo, não somente ele, mas também seus companheiros, trazendo a Paulo toda a estrutura necessária para levarem adiante o projeto de plantação daquela igreja. Na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo, por exemplo, fora um instrumento para libertar uma jovem possessa de espírito adivinhador. E foi o processo de libertação desta jovem, possessa de um espírito demoníaco, que trouxe ao apóstolo Paulo o seu encarceramento, a perseguição na cidade de Filipos, não somente sobre ele, mas também sobre seus companheiros de ministério. Digno de destaque é que quando o apóstolo Paulo reserva um tempo para escrever para a igreja em Filipos, ele não perde tempo e ressalta que o seu coração está sempre cheio de gratidão por aquela igreja. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. O apóstolo Paulo estava escrevendo esta epístola, esta carta, de dentro de uma prisão domiciliar, no contexto da cidade de Roma, a poderosa capital do Império Romano. E a ideia que se tem é que quando Epafrodito, um membro da igreja de Filipos, que estava com Paulo na sua prisão domiciliar, decide voltar para a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo aproveita a oportunidade e escreve para aquela igreja. E ele está lembrando daquela igreja. E ele está meditando nos feitos daquela igreja. E o seu coração se enche de alegria. O seu coração se enche de júbilo. O seu coração se enche de gratidão. E aí eu chamo a sua atenção para o seguinte detalhe. Quantos pastores, meus amados irmãos, na medida em que a vida vai seguindo o seu curso, tem nas suas memórias cravadas situações angustiantes,
situações de tristezas, situações das mais adversas. O apóstolo Paulo traz para o seu coração, em relação à igreja em Filipos, sempre uma oração contínua de gratidão pelos feitos que estavam acontecendo no contexto daquela igreja. Se tem uma coisa que eu e você precisamos continuar cravando nas obras das nossas mãos, no trilhar dos nossos passos, é sempre esta disposição para a gratidão ao Senhor. Certamente, sobre todos nós, Ele tem dado muito mais do que nós merecemos. Deus tem cuidado de todos nós. Deus tem cuidado da nossa família. Deus está cuidando da vida dessa igreja. O Senhor, no exercício de seu poder, está atuando nos mínimos detalhes da nossa existência. O apóstolo Paulo estava convencido dessa verdade e, por causa disso, o seu coração sempre mantinha-se cheio de um espírito de gratidão. Que as circunstâncias adversas, que as lutas do dia a dia não venham roubar de você a gratidão. Cultive a gratidão ao seu Senhor Deus, porque assim Ele espera de todos aqueles que se lançam nos seus caminhos. Esta é a primeira verdade destacada nessa noite. Segunda importante verdade a ser destacada nessa noite: uma oração de gratidão a Deus. E a pergunta que surge é: onde é que está isso no texto? A segunda parte do versículo de número 3. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: dou graças ao meu Deus. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. O apóstolo Paulo não agradece aos deuses de seu tempo. O apóstolo Paulo não agradece aos deuses pagãos de seu tempo. O apóstolo Paulo não agradece a uma divindade em particular. O apóstolo Paulo não agradece à igreja em Filipos. O apóstolo Paulo poderia muito bem chegar aqui e dizer: igreja dos Filipenses, muito obrigado. E ele poderia ter ido mais longe. Ele poderia ter dado nomes e ter dito alguma coisa assim: fulano, muito obrigado pelo seu engajamento. Ciclano, muito obrigado pelo seu comprometimento. Só que ele não toma essa atitude. Por que não? Porque o apóstolo Paulo está convencido de que se alguma coisa boa fora feita, se alguma coisa boa for alcançada no contexto daquela igreja, não era o resultado daquela própria igreja, mas o resultado do agir do Senhor sobre a vida daqueles amados irmãos. É por causa disso que nesta nota de gratidão, ele não agradece aos deuses pagãos, não agradece a uma divindade particular, pagã, mas ele agradece ao único e soberano Deus. Por quê? Porque este único e soberano Deus controla, governa, arquiteta todas as coisas nos seus mínimos detalhes. O apóstolo Paulo estava convencido de que não existem acasos. Deixa eu trazer uma informação contextual que é extremamente interessante. A igreja dos Filipenses foi a maior parceira do ministério do apóstolo Paulo. Nenhuma igreja contribuiu tanto para a fomentação do ministério do apóstolo Paulo do que a igreja em Filipos. O apóstolo Paulo tinha motivos e mais motivos para se achegar àquela igreja e dizer claramente: igreja dos Filipenses, muito obrigado. Só que ele não faz isso. Por que não? Porque ele está convencido de que se aquela igreja se envolveu no trabalho de evangelização, no trabalho de pregação do evangelho, foi por causa da atuação de Deus sobre a vida deles. Se tem uma coisa que eu e você não podemos perder de vista, se alguma coisa boa esta igreja já alcançou ao longo de toda a sua trajetória, se alguma coisa boa eu e você fizemos ao longo de toda a nossa trajetória, foi o resultado direto, maciço, real e ativo de Deus. O apóstolo Paulo
não deixa de reconhecer o valor da igreja dos Filipenses, mas ele coloca aquela igreja no seu devido lugar. E aqui talvez esteja um dos nossos erros. Queremos trazer para nós uma glória que não pode ser creditada a nós. Se alguma coisa boa eu e você alcançamos, se alguma coisa boa aconteceu conosco, direta ou indiretamente, foi o resultado da graça de Deus sobre nós. E se tem alguém que é digno de receber palavras de gratidão, este alguém é o ser de Deus. Porque é Ele quem está por detrás de todas as nossas conquistas, de todas as nossas realizações. É Ele quem está por detrás de tudo aquilo que de bom aconteceu conosco. E é quase sempre comum eu e você sermos condicionados a pensarmos que de Deus só vêm as coisas boas. Mas eu quero chamar a atenção sua nesta noite, que o mesmo Deus que inundava o coração do apóstolo Paulo de alegria indescritível, era o mesmo Deus que tinha o levado ao cárcere privado, à prisão domiciliar, ao tronco, às chicotadas. De alguma forma, Deus, no exercício de sua soberania, tem planos e propósitos, não somente com os nossos dias bons, mas também com os nossos dias maus. Deus, na infinita soberania de seu ser, tem planos e propósitos, não somente com aqueles dias em que tudo funciona perfeitamente bem, mas também com aqueles dias em que parece que tudo está dando errado. O apóstolo Paulo estava convencido da importância daquela igreja, mas muito mais, o apóstolo Paulo estava convencido da importância do agir de Deus na vida daquela igreja. Aqui talvez esteja uma das razões pelas quais a nossa fé, ou em dados momentos, a nossa fé se mostra tão frágil. Por quê? Porque nós canalizamos demais a nossa força, a nossa atenção, os nossos olhos, os nossos ouvidos para os homens. E esquecemos de que quem está por detrás, governando todas as coisas, é o ser de Deus. Nunca perca de vista esta verdade que ecoa do versículo número 3 e de todas as partes das Sagradas Escrituras. Deus é aquele que tudo controla e que tudo governa. Se tem alguém sobre a qual eu e você devemos e podemos devotar palavras de gratidão, este alguém é o ser de Deus. Eu e você não somos proibidos de agradecermos o nosso próximo, mas tenhamos em mente que a Deus devemos devotar toda a honra, toda a glória e toda a palavra absoluta de gratidão. Se alguém próximo a nós, ou mesmo distante, fez-nos alguma coisa boa, foi Deus agindo através desta pessoa, para que esta bondade chegasse até nós. Nós podemos agradecer esta pessoa em termos de nosso semelhante coigual, mas não podemos nos esquecer de que a Deus e somente a Ele devemos devotar toda e qualquer palavra de gratidão no seu volume máximo. Qual que é a segunda importante verdade da exposição de hoje? Uma oração de gratidão a Deus. Terceira importante verdade na exposição de hoje, uma oração de gratidão abrangente. E a pergunta que surge é, onde é que está isso no texto? Última parte do versículo de número 3. Acompanhe comigo a leitura do mesmo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Esta é uma oração incomum, meus amados irmãos. Ralph Martin, comentando esse texto, diz: este tipo de oração abrangente não é comum. Muitos pastores, no processo de plantação de suas respectivas igrejas, poderão se lembrar muito mais das críticas injustas, da falta de compromisso, da falta de engajamento, do mundanismo que é característico de muitos no contexto da igreja. Repito aquilo que agora há pouco disse. A sensação que nós temos
é que quando ele toma nota de que Epafrodito, o irmão daquela igreja de Filipos, que estava com ele, iria voltar para casa, ele não perde tempo, ele escreve a epístola. E ele está a meditar nos feitos daquela igreja. E ele lembra do quanto aquela igreja se envolveu com seu ministério. E ele lembra das muitas lutas, das muitas dificuldades, mas também das muitas bênçãos. O seu coração é inundado por gratidão. O apóstolo Paulo poderia, por exemplo, se esquivar dessa declaração. Por quê? Porque no decorrer da carta em questão, nós somos informados de vários problemas no interior daquela igreja. Haviam, por exemplo, duas irmãs, Evódia e Síntique, que estavam causando atritos no seio daquela igreja, no interior daquela igreja. Todavia, o apóstolo Paulo, ao meditar na igreja de Filipos, o seu coração é inundado por gratidão. Certo comentarista fez o seguinte questionamento: o que os pastores trazem nos seus respectivos corações quando se lembram das igrejas por onde passaram? O apóstolo Paulo já não estava mais na cidade de Filipos. E pelo que parece, ele nunca mais voltou na cidade de Filipos. Ele vai morrer logo depois. Ele escreve a carta, ele é solto, pelo que parece ele vai para a Península Ibérica, mais precisamente para a Espanha, ele retorna, ele é preso de novo e no ano 64 ele é morto, degolado. Você sabe o que isso nos mostra? Ele nunca mais viu, em termos físicos e palpáveis, a igreja de Filipos. Mas todas as vezes em que ele se lembrava daquela igreja, o seu coração era inundado por regozijo, alegria e gratidão. A pergunta que surge: o que os pastores que passaram por aqui trazem nos seus respectivos corações quando se lembram deste trabalho? O que os pastores que passaram por aqui trazem nos seus respectivos corações quando se lembra de você e de sua família? Quem foi você no contexto desta igreja, no pastorado anterior? Quem foi você e sua família no contexto desta igreja, no pastorado anterior? Quem será você e a sua família no pastorado do tempo presente? Será que os pastores que por aqui passaram, ao se lembrarem da igreja presbiteriana de Itumbiara, têm nos seus respectivos corações palavras de gratidão ao Senhor? Oh meu Deus, muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Qual que é a postura dos pastores que por aqui passaram? Essa é uma pergunta interessante e que se extrai desse texto que aqui está. O apóstolo Paulo está dizendo: igreja dos Filipenses, eu dou graças e faço isso continuamente. E eu não agradeço a qualquer Deus, não. Eu agradeço ao único e verdadeiro Deus. Por quê? É Ele quem está por detrás de vocês. E mais, eu agradeço por tudo que recordo de vós. É uma oração em comum, meus irmãos. Certamente, os pastores que por aqui passaram já se esqueceram de muitas coisas, mas se lembram também de muitas coisas. O que que ele lembra de você? O que que eles lembram de você e de sua família? Cuidado, para que você não seja uma pedra de tropeço. E agora eu vou fazer uma afirmação um tanto indelicada, mas extremamente pertinente e respaldado pelo texto. Se você não quer ajudar, não atrapalhe. Se você não quer ajudar, não dê os seus pitacos. Se você não quer pegar o boi pelo chifre, se envolver, se engajar, nós não precisamos de pitacos. É muito cômodo eu dizer para todos os ministérios internos: faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Não, eu acho que vocês não devem fazer isso, devem fazer aquilo outro. Mas não me envolver, não me engajar, nós sabemos o que nós temos que fazer. O que é que nós precisamos? De pessoas engajadas, compromissadas, que veem o problema e se tornam a solução do problema. Nós somos muitos,
líderes no contexto dessa igreja. E estamos cientes das dificuldades desse trabalho, das nossas limitações. Se tem indivíduos que nos cobram, e muito somos nós mesmos. Nós quem? Nós que estamos à frente desse trabalho. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas envolvidas, engajadas, de modo que eu e você, quando nós partirmos daqui e relembrarmos o tempo em que ficamos, possamos dizer: oh meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que recordo daquela respectiva igreja. Será que esta vai ser a minha postura quando eu me for? Será que esta é a sua postura quando talvez você se mudar? Terceira importante verdade na noite de hoje: uma oração de gratidão abrangente. Meus amados irmãos, uma oração certamente muito incomum. Vamos ler o versículo número 3 mais uma vez, sem as devidas explicações. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Quais foram as 3 importantes lições destacadas na noite de hoje? A primeira delas, uma oração de gratidão contínua. Segunda importante lição destacada na noite de hoje, uma oração de gratidão a Deus. Terceira importante lição destacada na noite de hoje, uma oração de gratidão abrangente. E aí a pergunta que surge é: quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Eu tenho aqui algumas aplicações práticas. A primeira delas: cultive a gratidão. Seja grato a Deus. Eu sei que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você planejou. Foi assim com o apóstolo Paulo. Talvez os seus planos em 2025 não irão se concretizar. E talvez vão. Se acontecerem, louvado seja Deus. E se não acontecerem, louvado seja Deus. Entenda que as portas abertas, o Senhor estava lá. E assim também nas portas que se fecharam. Portanto, eu e você precisamos continuamente cultivarmos uma palavra de gratidão a Deus. Seja grato ao Senhor. Ele espera isso de todos nós. Segunda aplicação prática para a nossa vida: reconheça que Deus é quem sustenta a sua vida. Sabe aquela porta aberta que se abriu e que se escancarou à sua frente, e você entrou por essa porta e tudo mudou na sua vida? Deus estava lá. Portanto, reconheça que sempre, qualquer benefício que chegar até você, não foi porque você foi mais inteligente do que os demais. Não foi porque alguma pessoa olhou para você, viu seu brilho, seu potencial, seus talentos, suas capacidades e decidiu investir em você. Não foi. Foi Deus agindo através de pessoas, circunstâncias, eventos, acontecimentos diversos para levar você aonde você está hoje. Entenda que Deus está por detrás de tudo aquilo que acontece em nossa vida. Sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins. E a terceira importante aplicação na noite de hoje: agradeça a Deus, independentemente do que possa acontecer. Que estas verdades jamais venham sair do seu coração. A caminhada cristã não é um mar de rosas. Nós certamente enfrentaremos muitas lutas neste ano. Quais são as lutas que virão pela frente? Nós não sabemos. O que é que nós podemos afirmar sem medo de errar? Deus está conosco. Deus está com você. Deus está com esta igreja. Deus está conosco. E por que nós podemos afirmar isso sem medo de errar? Por causa da nossa fé. A fé que nós temos em Deus, ela não vem de nós mesmos. É Deus quem está por detrás da nossa fé. E aí, para encerrar, o apóstolo João, no seu primeiro capítulo, ele diz que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Por que eu e você podemos continuar confiando no cuidado do Senhor? Porque nós somos frutos do amor de Deus. O Weber Carlos Campos Júnior, num evento na Fé Reformada, lá na primeira igreja em Goiânia, disse uma frase que é sensacional.
Nós somos o presente de Deus para Ele mesmo. Vou repetir. Nós somos o presente de Deus para Ele mesmo. É por causa disso que eu e você podemos confiar no cuidado do Senhor para conosco. Jamais venha faltar em você uma palavra de gratidão a esse Deus tão poderoso, excelso e majestoso. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao teu santíssimo nome, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. À semelhança do apóstolo Paulo, eu quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por cada luta, por cada adversidade. Muito obrigado, Deus, por cada porta que se abriu. E muito obrigado por cada porta que se fechou. Nada, simplesmente nada foi por acaso. Até aqui, a boa mão do Senhor esteve sobre todos nós. Sobre mim, sobre minha família, sobre as famílias desta igreja, sobre cada indivíduo que adentrou a este salão de culto nesta noite. Não existem acasos. A nossa vida não está presa a um destino cego, mas à vontade soberana do Senhor. Aquieta o nosso coração em Ti, que jamais venha faltar em nós uma palavra de gratidão ao Senhor. Complemente essas verdades ao coração dos meus amados irmãos, e que tudo seja feito para o engrandecimento do Teu santíssimo nome. Em nome de Jesus, amém.